O vício desse morador de 56 anos de São José dos Campos começou ainda na adolescência, com fliperamas, jogos de bilhar e bingos. Anos depois, ele enfrentou a dependência química e conseguiu vencer o problema. Mas em 2025, acabou desenvolvendo uma nova compulsão, as apostas. O impacto financeiro realmente é um prejuízo muito grande. Mas eu percebi que, além do prejuízo financeiro, foi o elemento emocional, né? Eu realmente, foram crises de ansiedade, cada vez que eu jogava, a frustração, a impotência, né, de não conseguir parar, né, as discussões aqui dentro de casa, entendeu? Por isso aí, o jogo me afetou de forma global, todas as áreas da minha vida. No início, ele fazia as apostas pelo celular. Depois, passou a usar também o computador. Em apenas um ano, fez 11 empréstimos para continuar apostando. Hoje, o prejuízo acumulado já chega aos R$100 mil. Cada jogador compulsivo, né, tem os seus gatilhos. Eu não tenho dificuldade com bet, né? A aposta esportiva, minha modalidade de jogo era outra, né? Era os slots. Mas com certeza essa época do ano, né? Esse ano agora aqui, que foi ano de Copa do Mundo, realmente as pessoas que têm dificuldade com a aposta esportiva, as bets, sentiram mais dificuldade em parar, né? Devido aí ao ano, né, a Copa do Mundo. Porque as apostas esportivas, elas sempre estão aí, né? Campeonato europeu e tal, Copa do Mundo. Então, realmente, para quem tem dificuldade, quem tem essa inclinação aí para esporte, realmente é mais difícil, né? No meu caso, era mais os slots, que são aqueles jogos famosos, né, do Tigrinho. Uma pesquisa recente mostra que o interesse por apostas continua crescendo no Brasil. Só durante a Copa do Mundo desse ano, os brasileiros já enviaram mais de R$507 milhões para casas de apostas esportivas regularizadas. O valor pago por pessoa passou de R$ 188 para R$ 235 por dia durante o período analisado. Especialistas alertam que a prática pode até ser uma forma de entretenimento, mas nunca deve ser confundida com investimento ou fonte de renda. Na verdade, você tem parâmetros que você precisa avaliar e comparar, né? Primeiro parâmetro mais interessante é avaliar a parte matemática em si. Bet é uma questão de você colocar recursos, né, e você não tem certeza que eles se somam, né? E no investimento, quando você coloca recursos de forma periódica, eles se somam. Você não tem a perda do recurso, certo? Então, matematicamente, não faz sentido nenhum comparar. E entra a questão do risco, que é o principal ponto. A questão do risco, você, quando coloca em investimentos, por mais que sejam investimentos de risco, mas geralmente você acaba colocando em produtos, né, que não tenha risco, você tem a soma dos valores e você pode ir lá e poder tirar o seu dinheiro depois, né? Você não tem perigo de... Claro, na bet você tem o risco puro, né? O que é o risco puro? Você escolhe um cenário e coloca uma aposta em cima daquele cenário. Esse cenário não vindo, você perde o dinheiro, né? Acaba, você não tem mais direito de ter nenhum recurso de volta. Isso, obviamente, é um risco altíssimo. Como é que você consegue acumular recursos dentro de um cenário onde você tem o risco de perder tudo a qualquer momento? Então, não tem como comparar isso de forma matemática e muito menos no formato, né, do risco financeiro em si. Segundo o especialista, se uma pessoa deixar de apostar R$1.000 por mês e investir esse valor durante 8 anos, poderá acumular um patrimônio suficiente para gerar uma renda passiva próxima dos mesmos R$1.000 por mês. Você, quando coloca dinheiros em investimentos, existe um juros, certo? E quando você coloca 1 mês, 2 meses, 3 meses, esses juros vão se acumulando. Esse é o efeito de juros compostos. Então, nos investimentos, quando você pega, por exemplo, esse R$1.000, todo mês, você coloca R$1.000 no primeiro mês,
R$ 1.000 no segundo mês já não é mais só sobre R$ 1.000, porque vai acumular os juros do mês passado sobre esse R$ 1.000, mais os juros desse mês e assim por diante. Isso gera um efeito em cadeia muito positivo ao longo do prazo. E esse patrimônio pode crescer ainda mais com o tempo. Mantendo um investimento de R$ 1.000 por mês durante 12 anos, a renda passiva já pode se aproximar do valor de um salário mínimo. E se esse planejamento for mantido até os 57 anos de idade, o patrimônio acumulado pode gerar uma renda equivalente ao teto atual pago pelo INSS. Se você pegar esse mesmo exemplo e você fazer isso por 12 anos, ou seja, só 4 anos a mais, você já atingiu o salário mínimo brasileiro. Então você já tem uma renda passiva sobre o salário mínimo brasileiro. Olha que interessante. E aí você pode continuar fazendo isso sempre. Então você tem uma condição que você, sempre que puder colocar esse dinheiro, você consegue chegar no montante final que vai te dar alguma renda passiva, algum suporte financeiro, alguma coisa do tipo. O objetivo principal de acumular recursos é encontrar o que a gente chama de independência financeira. Então, por exemplo, imagina hoje o teto do INSS, que é para muitos o sonho da aposentadoria. Quero me aposentar em algum momento e busco guardar dinheiro, trabalhar e poupar ao longo da vida. Olha que interessante, com esse mesmo exemplo, essa mesma pessoa com 30 anos de idade, guardando R$ 1.000 todo mês, ele vai conseguir, aos 57 anos de idade, ou seja, somente 27 anos depois, bater o teto do INSS. Ele conseguiria ter uma renda que hoje é de R$ 8.475 para sempre. Ele se aposentou. Eu aprendi que o jogo, a jogadição, não é uma deficiência moral, ela é uma doença. A ludopatia é uma doença. Eu não sou um especialista, mas a ludopatia é uma doença multifatorial, que a pessoa busca ajuda. E onde eu encontrei recuperei a minha sanidade, que eu me encontrei, foi na Irmandade de Jogadores Anônimos,